Na outra aula a gente já viu que para resolver esse limite, a gente pode fatorar isso aqui de cima. Vai ter como resultado isso daqui. E todo esse limite aqui vai a zero. Bom, vamos tentar resolver esse outro limite aqui. A gente pode tentar fatorar aqui embaixo. Porém, a gente vai perceber que não vai ser possível realizar esse limite. Por quê? X vai a zero, y vai a zero. Vai ficar zero sobre zero. Então, nem todos os limites a gente vai conseguir tirar determinação com fatoração. Então, como é que a gente resolve esse tipo de limite? Bom, antes da gente resolver esse tipo de limite, vamos relembrar um pouco dos limites de uma variável. A gente tem um limite quando x tende a... Para esse limite existir, o limite vindo pela esquerda tem que ser igual ao limite vindo pela direita, que é o valor L. Como é que a gente pode visualizar isso? Imagine que a gente tem esse limite aqui, ó, da função 10x, quando x tende a 2. Se a gente vir pela direita, o que significa vir pela direita? Se a gente pegar aqui, ó, x igual a 4, marca o 4 aqui, joga na função 10 vezes 4 dá 40. Agora a gente pega x igual a 3, marca na função 10 vezes 3 dá 30. Ou seja, quando a gente vai pegando valores cada vez mais próximos de 2, a função vem se aproximando pela direita. O x vem se aproximando pela direita, enquanto a função vem se aproximando de cima para baixo. Isso que é esse limite lateral pela direita. Então esse limite lateral pela direita vai dar 20. Agora, o que significa esse limite lateral vindo pela esquerda? Ele é representado por esse sinal de menos aqui. E da direita pelo sinalzinho de mais. A mesma coisa. Se a gente pegar o ponto 0, dá 0. Se a gente pegar o ponto x igual a 1, tá aqui. Aplicando na função, dá 10. Se a gente pegar o ponto x igual a 1,5, tá aqui esse ponto. Quando bate na função, aqui dá 15. Então, quando a gente pega x cada vez mais próximos de 2, vindos pela x pela esquerda, a função vai se aproximar do 20 de baixo para cima. Então, como é que a gente resolve esse limite? 10x quando x tende a 2. Se os limites vindo pela direita e pela esquerda forem iguais, ó, 20 e 20, então o limite existe. Então essa é a condição de existência para o limite existir, quando tem uma variável. Ó, nesse exemplo, imagine que esse ponto aqui é bolinha aberta, ou seja, ele não está participando da função. Quando a gente vem pela direita, a função se aproxima do 20. Quando a gente pela esquerda, a função se aproxima do 20 também. Então esse limite existe. Porém, essa função não é contínua. Porque aqui, ó, se a gente calcular f de 2, não existe esse cálculo aqui, porque ó, aqui é a bolinha aberta. Então esse ponto não existe. Mesmo esse ponto não existindo, o limite pode existir. Vamos ver esse outro exemplo aqui, dessa outra função. 10x quando x é maior que 2 e 30 quando x é menor que 2. Se a gente vir pela direita, a função está vindo de cima para baixo. Ela vai se aproximar do quê? Vai se aproximar do 30. Então o limite vindo pela direita é 30. Se a gente calcular o limite vindo pela esquerda, a função está se aproximando daqui, ó, de baixo para cima. Então ela está tendendo ao 20. Então o limite lateral pela esquerda é 20 e o limite lateral pela direita é 30. Eles são diferentes. Então esse limite não existe. Mas como é que a gente vê isso quando a função tem duas variáveis?
limite quando x e y tende a x0, y0 vai existir quando todos os caminhos forem iguais e tenderem ao mesmo limite. Como assim? Ó, onde que a gente tem um ponto aqui? A reta x. Aquele ponto aqui, ponto 2. Para a gente chegar nesse ponto 2, quando é uma reta, a gente pode vir pela direita ou pela esquerda. Tem só dois caminhos. Mas quando você está vendo duas variáveis, imagine se tem esse ponto aqui. Você não tem mais uma reta, você tem um plano agora. De quantas maneiras você pode chegar nesse ponto percorrendo por um plano? Você pode vir por cima, por baixo, de lado, aqui, ó, na diagonal. Então, para esse limite existir, todos esses infinitos caminhos que você pode chegar tem que dar o mesmo resultado e o mesmo limite. Por exemplo, se você calcula um limite aqui vindo pela esquerda, deu 20. Limite vindo pela direita, deu 20. O que isso significa se for um limite de uma variável? Significa que o limite existe. Agora imagine que você calcula o limite de duas variáveis e deu 20 vindo pela, sei lá, por aqui por cima e deu 20 se você vir aqui pela esquerda. O que significa isso? Não significa nada, porque quando é duas variáveis, você tem que provar que se você vir por todos os caminhos para chegar a esse ponto, o limite vai ser o mesmo valor. Porém, se você conseguir fazer o seguinte, se você vir aqui por baixo, der um limite de 10, e aqui pela esquerda o limite der tipo 1. Se você achar dois caminhos que o limite der diferente, então você consegue provar que o limite não existe. Geralmente é mais comum você provar que o limite não existe, no caso de duas variáveis. Mas também dá para provar que o limite existe depois fazendo umas substituições lá, mas depois eu mostro como faz isso. Bom, vamos resolver esse exemplo aqui. Tem essa função, tem essas três perguntas. A gente quer saber o limite quando x tende a zero, se f é contínua, se f é diferenciável em x0. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, ele quer que a gente chegue nesse ponto, 0, 0. Vamos vir por essa eixo x aqui. Para a gente vir pelo eixo x, a gente tem que escolher a reta que seja o seguinte, a reta y igual a 0. Então a gente vai substituir essa reta aqui no nosso limite. Então aqui vai ficar a função f de x, y, só que a gente vai colocar no lugar do y 0, vai ficar x vezes 0 ao quadrado dividido por 3x ao quadrado menos 0. Então o nosso limite deu 0 aqui. Então o primeiro caminho que a gente pegou deu 0 o limite. Então a gente precisa escolher um outro caminho para chegar nesse mesmo ponto. Aí se der 0, a gente não pode concluir nada. Mas se der um valor diferente de 0, então esse limite não vai existir e o exercício acabou. Vamos escolher um segundo caminho. Vamos escolher ó, x igual a y quadrado. O que seria isso? Se a gente olhar no plano, y igual a x quadrado seria tipo, uma parábola aqui. X igual a y quadrado, essa parábola estaria deitada. Estaria para cá. Então vamos chegar nesse ponto por esse caminho aqui. Aí como é que a gente faz isso? É só a gente fazer a substituição. X igual a y quadrado. A gente vai substituir aqui na função. Então vai ficar o seguinte, ó. Y quadrado e y. Então no lugar do x a gente coloca y quadrado vezes y quadrado dividido por 3 vezes
y quadrado elevado ao quadrado, que a gente substituiu no lugar do x, menos y à quarta. Se a gente for resolver isso, vai ficar 3 menos 1, vai ficar 2, y à quarta. E aqui em cima vai ficar y à quarta. Então cortou esse com esse. A gente chegou nessa função, meio. Quando a gente fizer o limite dessa função aqui, com y ao quadrado y tendendo a zero, como é uma função constante, vai continuar dando meio. Então a gente achou que a função pelo segundo caminho, o limite vai dar meio. Então como meio é diferente de zero, a gente pode concluir que esse limite não existe. Então voltando às perguntas que tinha denunciado. Calcule o limite quando x e y tendem a zero. A gente pode concluir que esse limite não existe. Se o limite não existe, a função não é contínua. Se não é contínua, ela não pode ser diferenciável. Vamos resolver agora aquele exemplo do começo da aula. Como é que a gente poderia resolver esse exemplo agora? A gente pode pegar a função aqui, ó, fx e 0. O que significa isso? Imagine que a gente tem um plano xy aqui. E aqui está o ponto 0. E a gente queira chegar nesse ponto 0, 0, vindo pelo eixo x. Então a gente escolhe um x aqui e vai diminuindo esse tamanho. Só que aqui a gente está na reta y igual a 0. Então é só a gente fazer. No lugar do x põe o x e no lugar do y põe o 0. Então vai ficar y ao quadrado dividido por... que vai dar 1. Quando a gente fizer esse limite aqui, vai continuar dando 1. Que é função constante. Agora imagine o seguinte. Que a gente queira chegar nesse mesmo ponto 0, só que a gente vem pelo eixo y. Para a gente vir pelo eixo y, a gente vai escolher x0, vai escolher um y qualquer e vai fazer esse y tender a 0. Então vamos substituir isso na função ali. Então vamos escrever aqui embaixo, f de 0y vai ser igual a x0, 0 menos y quadrado. Essa função vai dar 0. Depois que a gente fizer o limite de x e y tendendo a 0, vai dar 0 também. Então como 0 é diferente de 1, a gente conclui que esse limite aqui não existe. Bom, espero que vocês tenham entendido mais. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se alguém precisar de aulas particulares, pode deixar uma mensagem e até a próxima.